Fala moçada, seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor João Gabriel, professor de Química, e hoje nós vamos responder essa questãozinha da UFRR no ano de 2024 para ingresso em 2025. Cara, essa é uma questão bem pesada. Ela meio que contempla alguns assuntos ali do primeiro ano, né, e assuntos do terceiro. Ou seja, torna-se uma questão complexa de se fazer. Tranquilo? Mas vamos na manha, vamos sem pressa, né? Vamos pausando aqui quando for necessário. Qualquer coisa, você pergunta aqui no chat que a gente responde. Simbora. Um composto orgânico contém exclusivamente carbono, hidrogênio e oxigênio, e ao queimar completamente 2,15 gramas desse composto, obtém-se 5,50 gramas de dióxido de carbono e 2,25 gramas de água. Quando ele fala queimar completamente, é uma combustão completa. E isso está certo porque ele cita aqui na frente que vai se obter dióxido de carbono e água, que são os produtos de uma combustão completa. Beleza? Simbora. A alternativa que descreve uma característica incorreta do composto é: dados, ele dá aí as massas moleculares do CO2 e da água, e ele dá algumas alternativas. O composto apresenta, B, o composto possui, C, ou seja, a gente vai precisar descobrir qual é esse composto que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, para que a gente monte a sua fórmula molecular e a partir dessa fórmula a gente possa fazer uma autoanálise em cima de cada alternativa. Tranquilo? Mas antes a gente precisa montar a reaçãozinha de combustão, né? Eu não sei quanto de carbono, quanto de hidrogênio, quanto de oxigênio nós temos nessa estrutura, nesse composto que ele fala, né? Mas eu sei que ele queima quanto dele? 2,15 gramas. E aí ele vai e fala que produz, né, dióxido de carbono com essa quantidade em gramas e produz também uma quantidade em água. Aí aqui é o seguinte, a gente tem que de alguma maneira descobrir quanto que nós temos, né, em atomicidade de cada elemento desse, para que a gente possa fazer essa análise do composto. Então aqui, o que é que a gente vai ter que fazer? Olha a sacada. Tudo que tem no produto tem que ter no reagente. Concorda comigo? O hidrogênio que está aqui nesse composto, ele aparece onde no produto? Ele aparece aqui na água, beleza? Mesmo elemento químico. O carbono aqui desse composto, ele vai aparecer onde? Aqui no dióxido de carbono. Então a gente vai ter que manusear, né, a massa desses dois bebezinhos. Como? Se liga aqui. Para CO2, a gente vai fazer esse artifício para descobrir a quantidade de carbono nessa estrutura. Aí a gente se liga aqui. Bom, a massa molar do CO2 é 44, não é? Aí você pensa o seguinte, bom, dentro do CO2 eu só tenho um átomo de carbono. Então, eu sei que se eu tenho um átomo e cada carbono pesa, entre aspas, 12 gramas, então em 44 gramas de CO2 eu tenho 12 gramas de carbono. E aí aqui, ó, eu montei a minha relaçãozinha, a minha regra de 3. Em 44 gramas de CO2 temos 12 gramas de carbono, beleza? E aí ele vai e fala que obteve quanto aqui de massa de CO2? 5,50. Então, o que eu pensei? Então, em 5,50, eu vou obter quanto de massa de carbono? Aí eu vi que eu obtive 1,5 gramas de carbono. Aí guarda isso daqui que já a gente vai trabalhar com essa massa do carbono, beleza? A mesma coisa nós vamos fazer para a água. Se a água ela tem uma massa de 18 gramas, aí eu olho para a estrutura da água, né, para sua fórmula molecular, e eu vejo aqui que tem 2 átomos de hidrogênio. Se a gente for olhar quanto que isso vai ser em massa, é só 2 gramas. Mesma relação. 18 gramas de água tem dentro dela o quê? 2 gramas. 2,25, então, nós vamos obter quanto de massa de hidrogênio? Achamos aqui 0,25, né, gramas de massa de hidrogênio. Perfeito isso? Só que aí tu deve estar se perguntando, professor, beleza, o senhor achou a massa do hidrogênio,
o senhor achou a massa do carbono. Mas para aquele composto, está faltando a gente achar a massa do oxigênio. Aí aqui está a grande sacada. Por quê? Porque se você for analisar, dentro desse composto, a gente já tem a massa do carbono e já tem a massa do hidrogênio, beleza? E quanto que é a massa ao todo aqui, né, desse composto? 2,15. Então, se a gente pegar desse 2,15, que é a massa do composto inteiro, diminuir a massa aqui do hidrogênio, que é 0,25, e diminuir também a massa do carbono que nós achamos, que é 1,5, a gente vai obter 0,4 gramas de carbono. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, a gente vai obter 0,4 gramas de oxigênio. Tranquilo isso? De boa? Professor, o senhor agora disse que nós achamos, né, a fórmula. Professor, agora nós temos, né, a quantidade em gramas de cada elemento químico daquele composto. Professor, agora nós temos a massa do carbono, a massa do hidrogênio e a massa do oxigênio. Aí a gente estuda um tópico dentro do primeiro ano do ensino médio que se chama determinação de fórmula mínima, né? Ou seja, a gente já tem a massa aqui de cada elemento químico. Aí agora o que a gente faz? A gente vai atrás do número de mols. E para a gente fazer isso, a gente divide pelo quê? Olha só o que eu estou fazendo com cada massa de cada elemento. Massa do carbono é 1,5. Eu vou dividir agora pela massa, né, lá da tabela periódica do carbono, que é 12. Vou fazer a mesma coisa com o hidrogênio. A massa do hidrogênio eu vi que é 0,25. Vou dividir pela massa de um átomo de oxigênio, que é um só, né? A mesma coisa a gente vai fazer agora com o oxigênio. 0,4 dividido pela massa dele, né, que é 16. Observe que eu vou obter aqui um valor em azul, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer agora no passo a passo lá da determinação de fórmula mínima? Observe que nós não temos nenhum desses números aqui que eu pintei em azul inteiro. Nós não temos. Aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente vai olhar para eles três e vai observar qual é o menor número. Se você for olhar, o menor número é esse aqui que eu vou pintar em vermelho. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o resultado de cada um e vai dividir pelo menor valor, que seria esse daqui. Beleza? Ou seja, foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo, ó, onde eu estou pintando de verde. Foi o que eu fiz. Fazendo essa divisão, a gente vai obter agora números inteiros. E aí esses números inteiros são exatamente o número de átomos que nós temos para cada elemento químico. 5 é o número de átomos para o carbono. 10 é o número de átomos de hidrogênio. E 1 é o número de átomos do oxigênio. E agora que nós temos a fórmula aqui desse composto, a gente pode fazer a análise de cada alternativa. Simbora. Então a fórmula agora é C5H10O. Vamos deixar aqui, ó. C5H10O. Tranquilo? Vamos analisar a alternativa por alternativa. Letra A. O composto apresenta isomeria geométrica devido à presença de uma ligação dupla, ligação carbono-carbono da cadeia principal. Se liga aqui. Vamos montar essa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar uma hidroxila aqui. Vamos colocar uma dupla aqui. E vamos agora completar os hidrogênios. Aqui 3 hidrogênios. Aqui 1. Aqui 1 também. E aqui 3. Vamos olhar agora se está batendo com essa mesma fórmula molecular aqui embaixo. Mas eu já te adianto que sim. É só uma prova dos 9, tá? 3 hidrogênios, 4, 5, 6, 7, 10. Bateu a quantidade de hidrogênios. Vamos ver se vai bater a quantidade de oxigênios. 1 oxigênio, bateu. A de carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Também bateu. Aqui nós temos uma ligação dupla, que é um dos critérios para que nós tenhamos uma isomeria geométrica aqui.
E se você for analisar, realmente, esse cara faz isomeria geométrica, então, letra A, correto. Beleza? Vamos olhar a letra B de bola. Na letra B, ele fala assim, ó, o composto possui isomeria óptica por apresentar um carbono quiral em sua estrutura. Cara, aqui a gente pode montar essa estrutura aqui, ó. 3-metilbutanona. Se liga, olha só. 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui CH3. Vou colocar aqui o oxigênio. CH3, CH3, CH. Se você for analisar a prova dos 9, ó, 3, 6, 7, 10. Ou seja, 10 hidrogênios. Então, bate com a fórmula molecular. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Bate lá com a fórmula molecular e um oxigênio. Ou seja, nós temos aqui, sim, uma isomeria óptica. Porque se você for olhar aqui, ó, exatamente nesse carbono, ele é um carbono o quê? Quiral. Se ele é um carbono quiral, nós temos sim isomeria óptica. Então a letra B também está correta. Vamos olhar agora a letra C de sacola. O composto possui isomeria de função aldeído cetona. Se a gente fizer assim, ó, olha esse bebezinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um aldeído. Se você for buscar lá na isomeria plana, você vai ver que geralmente quando nós temos um aldeído, ele vai ser um isômero de função da cetona, né? E se nós formos montar aqui a pentanona, que é esse outro bebezinho aqui, você vai observar que as fórmulas moleculares, elas batem, né? E aí, se você se ligar aqui nessa estrutura, você observa que eles são isômeros de função, porque nós temos funções diferentes. Nós estamos comparando aqui um aldeído com uma cetona. E aldeído com cetona formam um parzinho lá de isomeria de função. Então, a letra C de sacola também está correta. Vamos olhar a letra D de Deus. O composto possui isomeria constitucional de posição. Ó, se liga. Se nós temos aqui pentan-2-ona, que é esse bebezinho aqui, pentan-2-ona, um dos critérios para que a gente tenha isomeria de posição é mudar a posição do grupo funcional. Se essa estrutura aqui que eu fiz por último é a pentan-2-ona, se eu pegar a carbonila que está aqui no carbono 2 e colocar para o carbono 3, eu estou mudando a posição do grupo funcional. Então, sim, eu tenho possibilidade para isomeria de posição. A letra D também está correta. Beleza? Letra E. O composto possui cadeia aberta e ramificada. Cara, se eu for pegar esse composto aqui que eu estou circulando, se você for analisar, é uma cadeia aberta com uma ramificação. Ou seja, a letra E também está correta. Temos 5 alternativas corretas. Essa questão ela deveria ser anulada. Por quê? Porque por meio dessa fórmula molecular aqui embaixo, nós temos várias possibilidades de grupos funcionais, de formas estruturais para um mesmo composto. Então, moçada, essa questão ela deveria ser anulada. Por mais que eles tenham considerado, né, como gabarito letra A, eu não concordo. Essa questão deveria ser anulada. Questão extremamente difícil, né, que os caras poderiam aí ter dado um desfecho melhor para essa questão. Mas, enfim, se você gostou dessa resolução, curte aqui, divulga para os seus amigos e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.